Quando eu fui chamada para vir aqui hoje, eu pedi ao Senhor que Ele me direcionasse, né, com uma palavra. Eu sei que a gente tem estado um mês e meio já falando sobre esse tema, sobre batalha espiritual. E muitas coisas talvez vocês vão ouvir, né, novamente. Mas eu creio que o Senhor vem falando no meu coração sobre algo assim muito, muito, muito especial e muito prático também. Quando a gente vai falando sobre batalha, quando a gente vai folheando a palavra, principalmente com relação na parte do Antigo Testamento, a gente vai ver a palavra falando sobre batalhas, muitas batalhas. A gente vai ver a palavra falando sobre as batalhas naturais. A gente vai ver o Senhor enviando, né, o seu povo para uma terra que Ele prometeu, e para que eles pudessem tomar posse daquela terra, tomar posse da promessa que Deus fez a eles. Eles batalharam muito, eles guerrearam com muitos povos. O Senhor, nós vemos na palavra também no Antigo Testamento, batalhas que ocorreram no âmbito espiritual mesmo, batalhas travadas entre anjos. Se nós olharmos o livro de Daniel, Daniel jejua durante 21 dias e o anjo diz a ele que esteve desde o primeiro dia, ele batalhou pelos pedidos de Daniel. Batalha, quando a gente fala sobre batalha, a gente vê muitas formas de batalha. E na nossa vida não é muito diferente. As nossas batalhas hoje, elas podem ser batalhas com outros nomes, né? Batalhas de forma diferente. Nós passamos, e a gente vê durante, né, o caminhar, que nós passamos durante essa vida por muitas lutas, por muitas dificuldades. A gente vê muitas vezes casas que estão sendo destruídas, né, porque alguém arrumou uma pessoa fora, um cônjuge arranjou alguém de fora. A gente vê casas destruídas por vícios. A gente vê, muitas vezes, a gente passa por batalhas no nosso trabalho, batalhas que a gente quer, a gente está fazendo tudo certo, a gente está procurando ir adiante e a gente não está conseguindo. A gente tem uma pessoa, de um modo geral, na figura do nosso chefe, que é aquele que está sempre colocando um empecilho para a gente. A gente está buscando uma promoção e aquela pessoa, ela está ali embarreirando. Normalmente, quando nós falamos em crises, quando nós falamos em batalhas, em dificuldades, a gente, de um modo geral, a gente recebe um impacto em nós que às vezes nos leva a estarmos desanimados, às vezes nos leva a estarmos tristes, às vezes nos leva a uma depressão ou a uma ansiedade extrema. Mas a palavra de Deus fala pra gente que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro, nós podemos prantear as nossas dificuldades, com certeza. Com certeza você pode chegar durante o dia, durante um tempo, e você de fato sentar e chorar. Mas você tem que ter em mente que você vai ter que ter um momento de você levantar e lutar. Deus não quer que você fique parado. Deus não quer que você fique chorando todo o tempo. Deus quer que você tome uma atitude. Deus quer te ver lutando. Deus quer te ver indo na frente. Deus quer te ver batalhando. Quando nós falamos em batalha, nós estamos falando de uma batalha, falamos, obviamente, em inimigo, né? E quem é esse inimigo? Será que o nosso inimigo é aquela pessoa que levou o seu filho para as drogas? Será que o seu inimigo é aquele homem ou aquela mulher que tirou o seu cônjuge de casa
ou que está infernizando a sua vida com telefonemas na madrugada? Será que o seu inimigo é o seu chefe mesmo, que é aquele que está te perseguindo? Será que o seu inimigo é aquela pessoa que está colocando por terra tudo aquilo que você está construindo em vendas e o cara vem te dar uma rasteira e você cai? Ele é o seu inimigo? Paulo vai dizer lá em Efésios que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, nossa luta não é material. A nossa luta, ela é espiritual. Ela está no campo espiritual. E se a nossa luta está no campo espiritual, como é que nós lutamos? Nós lutamos com pistolas? Nós lutamos com fuzis? Não. Nós não lutamos com violência. Lá em Zacarias, a palavra diz que não é nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quem luta por mim e por você é o Espírito Santo de Deus. Quem cura a sua dor é o Espírito Santo de Deus. Quem está com você todos os dias, na sua guerra diária, na sua ida ao trabalho, quem está com você mesmo no momento que você está chorando, é o Espírito Santo de Deus. E para que Ele possa estar em luta com você, necessário se faz que a gente chame o Espírito de Deus para estar perto da gente, para que Ele possa guerrear por nós. Eu quero compartilhar com vocês uma passagem onde um líder, um rei, esse homem era um homem temente ao Senhor. Esse homem era um homem que, diferente de alguns reis, esse homem buscava o Senhor. Esse homem restabelece no reino de Judá, reino do sul, o culto ao Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. Nós estamos falando do rei Josafá. Amém? A palavra de Deus fala assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazon Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Verso 5. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Josafá disse ao Senhor: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome. E clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso,
Os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. E aí vem lá no verso 14 e diz: então o Espírito do Senhor veio e disse-lhes lá embaixo, fala: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Esse texto me chama a atenção e é sobre isso que eu quero hoje falar com vocês. No verso 3, a gente vê que o rei, ao ser informado que estava prestes a acontecer, ficou com medo, ele fica alarmado com medo. E para buscar ao Senhor, ele proclamou um jejum em todo o reino de Judá. E eu quero falar com vocês sobre a prática do jejum. Percebemos que há tempos atrás, ou algum tempo, a prática do jejum era algo muito comum. Nos dias de hoje, nas igrejas, nós não vemos essa prática com tanta, vamos dizer assim, com regularidade, a palavra é essa. Hoje nós vemos que muitos dos cristãos se esquecem de praticar o jejum. Eles se esquecem do que consiste o jejum. E por que às vezes a gente tem algum receio, né? O jejum, o que é jejuar? Jejuar é a abstinência de comida e bebida. É a gente se abster de comida e bebida. Comer e beber é algo extremamente prazeroso, né? Uma boa comida, nossa. A gente sai do culto aqui, eu tenho certeza que todo mundo que veio aqui do trabalho está pensando naquela comidinha bem gostosa, bem quentinha, num dia frio como hoje, aquela comida bem quentinha que deixou em casa. E a gente deixa essa prática tão importante de lado. E por que eu digo que o jejum é algo muito importante? Porque é através do jejum que nós nos conectamos com Deus. O jejum, ele faz com que nós nos acheguemos mais ao Pai. Se eu estou falando em batalha espiritual, se eu estou falando que eu estou em batalha, né, no campo espiritual, se eu estou dizendo, se nós dissemos aqui que é o Espírito de Deus quem batalha por nós e que nós precisamos buscar o Espírito do Senhor para estar do nosso lado, chamar o Espírito do Senhor para estar do nosso lado, para que Ele possa batalhar por nós, nós precisamos nos conectar a Ele. E o jejum é um meio de conexão. Bom, e aí você vai me perguntar, você está falando que o jejum é meio de conexão, a gente sabe que a oração é a forma que nós temos de conversar com Deus. Aí você me pergunta, mas Ellen, vem cá, o jejum ele é obrigatório? É uma ordenança do Senhor? Eu vou dizer para você, não é. Você vai ver na Bíblia, orai. Você vai ver na Bíblia, vigiai. Mas você não vai ver na Bíblia, jejuai. Você vai ver na Bíblia, a Bíblia te dando ênfase na prática do jejum. Você vai ver Jesus falando a respeito do jejum. Mas você não vai ver uma palavra a palavra jejuar no imperativo. Então, ele não é uma ordenança, tá?
E só vai haver um momento na palavra que você vai ver que o jejum era obrigatório. No Antigo Testamento você vai ver que o dia da expiação, que era uma vez por ano, essa era uma imposição à época. Mas o dia da expiação, para a gente hoje, isso não é mais algo que tem a ver, que se aplica a nós. Então, jejuar não era obrigatório. E por que então Josafá, ele proclamou um jejum? Eu falei para vocês que Josafá era um homem temente ao Senhor. Eu falei para vocês que Josafá buscava o Senhor. Josafá foi um rei, o quarto rei de Judá, como eu havia falado, que inclusive escolheu mestres para mandar instruir o povo novamente na lei. Josafá era alguém muito íntimo do Senhor. E Josafá estava em um cenário de crise eminente. Josafá estava para desaparecer do mundo, Judá se desaparecer. E ele queria usufruir dos benefícios de Deus. A começar com um nível de comunhão muito mais profundo, muito mais intenso. Cada vez que eu e você jejuamos, nós intensificamos, nós mergulhamos na intimidade com Deus. Nós fazemos com que a minha comunhão e a sua comunhão com o Senhor seja extremamente mais profunda. Josafá queria ouvir de forma clara o direcionamento que Deus tinha para ele naquele momento. Josafá queria que o Senhor levantasse de fato, como assim o fez, guerreiros espirituais para batalhar contra ele. Por isso, Josafá proclama um jejum, e Josafá não vai jejuar sozinho. Josafá faz com que toda a Judá jejue. Existem batalhas na nossa vida que nós não vamos procurar a Deus sozinhos. Existem batalhas na minha vida e na sua vida que é necessário que você busque alguém para jejuar com você. Eu não sei se esse alguém vai ser o seu discipulador. Eu não sei se esse alguém vai ser o seu líder de célula. Eu não sei se esse alguém vai ser o seu cônjuge. Eu não sei sequer que vai ser a sua família. Nessa última semana, 2 semanas atrás, eu e o Marcelo, a gente decidiu que nós faríamos, a partir de um tempo, um culto em casa com a nossa família. E todo sábado pela manhã nós nos reunimos. E na semana retrasada, não me lembro mais, Deus nos direcionou a jejuar. Mas Ele não direcionou a mim ou ao Marcelo. Deus direcionou que todos nós, na minha casa, eu e os 3 filhos e o Marcelo, jejuássemos juntos. Há momentos que não é você sozinho. E nesses momentos, Deus vai colocar no seu coração quem é aquele que é a sua companhia. Há anos atrás, eu tinha logo um pouco depois da minha conversão, eu tinha um rapaz que na época ele era líder do louvor da igreja que eu frequentava à época. E posteriormente ele virou pastor. E naquela época eu tinha uma dificuldade absurda em orar à madrugada. Eu falava para ele, a Bruna era novinha, a Bruna tinha meses. E, irmão, quem tem filho pequeno, a madrugada, e a criança está dormindo, irmão, você quer tudo, menos acordar. A criança dorme, você quer dormir junto. E ele
Naquele momento ele virou para mim, e era necessário, realmente a gente estava num momento de oração, eu, ele e o Marcelo, e ele virou para mim e disse para mim assim: eu vou orar todos os dias com você às 3 horas da manhã. E durante 21 dias, estivesse ele ou não estivesse, é que eu estava falando de um rapaz de 20 e poucos anos à época. Estivesse ele onde estivesse, o telefone 3 horas da manhã tocava e nós dois orávamos juntos. Eu não preciso dizer que o céu se moveu. Eu não preciso dizer para vocês o que aconteceu. Qual foi o que Deus fez para nós naquele momento. Então, tem momentos, como eu falei para você, que você precisa buscar aquele que vai orar junto com você. Então, Josafá, naquele momento, no momento dele de crise, no momento dele de desespero, o que ele fala? Ele diz: para tudo, todo mundo, vamos jejuar. E a gente vê aqui na palavra, que no verso 14, que ele diz: então o Espírito do Senhor veio, e o Espírito disse: não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército, pois a batalha não é de vocês, mas é minha. O movimento que Josafá faz, junto com todo aquele povo, faz com que Deus diga para ele e tome para si a guerra de Josafá. O jejum pode fazer com que Deus tome para ele a sua guerra. Eu não sei o que você está guerreando nesse momento. Eu não sei qual é a luta da sua vida nesse momento. Mas uma coisa eu sei. O Senhor está querendo te dizer que é hora de você levantar e lutar com as armas espirituais. Não é hora de você ficar sentado chorando. Levanta. Levanta, luta, batalha. Levanta, se fortalece. Mas você vai dizer para mim assim: mas Ellen, você está lendo, está falando sobre o Antigo Testamento, uma passagem do Antigo Testamento. Nós agora vivemos no tempo da graça. Jejuar não nos pertence. Nós temos o favor imerecido do Senhor. Lá em Marcos, no capítulo 2, no verso 18 a 20, Jesus, os discípulos de João Batista, questionam aos discípulos de Jesus por que eles jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam. E Jesus vai dizer para eles o seguinte, que viria dias que o noivo ainda estava aqui e que aí eles não precisavam jejuar, mas que viria dias que os seus discípulos jejuariam. Quando Jesus ascende aos céus, passa ao tempo necessário que os discípulos dele passem a jejuar. Para que você possa trazer Jesus para perto de você, para Deus para perto de você, para o Espírito para perto de você, ou seja, para a Trindade perto de você, é necessário que você jejue. Precisamos entender que o jejum, ele não serve somente para turbinar os resultados das nossas orações, mas que o jejum, ele é importante para a nossa devoção ao Senhor. Temos o hábito de só jejuarmos quando nós precisamos. Temos o hábito de só jejuarmos quando, às vezes, o pastor chama numa campanha de oração na igreja. Ou quando a gente está saindo para um retiro. Enfim, a gente só vai jejuar. Não, a gente tem que jejuar agora, porque agora a gente vai entrar em batalha espiritual. Como se a gente não vivesse em batalha espiritual todo dia. Irmão, você acha que o inimigo está feliz com você aqui? Será que você acha que o inimigo está feliz
quando você vai atrás daquele que não conhece a Jesus para tirar ele do mundão e trazer ele para os caminhos do Senhor? Será que o inimigo está feliz porque você vai cuidando das feridas das pessoas? Você acha mesmo? Nós batalhamos desde a hora que acordamos. Quando não, batalhamos dormindo. Jejuar não deve ser algo exclusivo para momentos de crise. Jejuar deve ser algo devocional. Quando eu entendo que ao jejuar eu trago o Senhor para perto de mim, eu preciso adorar ao Senhor com jejum. A gente vê um exemplo no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no verso 36 a 37. Como exemplo, a gente vê a profetisa Ana. A palavra de Deus fala que Ana, ela era uma mulher que ela ficou viúva com 7 anos de casada. E que aos 84 anos, ela se manteve viúva, ela não se casou novamente. E aos 84 anos, ela estava todos os dias no templo, adorando ao Senhor com oração e jejum. Completando, o livro de Atos vai dizer para a gente, lá no verso 13:2, que fala assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Quando você jejua, independente de qualquer situação, Deus vai direcionar você no dia a dia da vida. Nos seus momentos, onde você menos espera, Deus vai te direcionar. Deus vai te direcionar, inclusive ministerialmente. Você que é líder de célula, você que é supervisor, você que está à frente de um ministério, você precisa do direcionamento de Deus. Mas você que é membro do ministério, você também precisa do direcionamento de Deus, porque não fazemos nada só. Nós não estamos aqui trabalhando sozinhos. O pastor Leandro não consegue levar o rebanho que Deus colocou nas mãos dele só, porque o rebanho cresce. E ele, por mais que ele queira segurar a ovelha última, ele não consegue. Mas se ele tiver um pastor que está no fim do rebanho e que puxa a ovelha lá da frente, ele vai fazer assim para aquele pastor e vai dizer: amém. Ainda bem que você pegou a ovelha perdida. Todos nós precisamos de ter o direcionamento de Deus, inclusive ministerialmente. Ah, mas eu não quero ser nada, mas eu não quero participar de nada. Irmão, você acha mesmo que Deus está te chamando para ficar sentado num banco? Você acha? Você acha mesmo que Deus está fazendo esse movimento todo na sua vida para você ficar olhando de berço esplêndido, ficar sentada olhando? O Senhor quer dizer para você que você precisa levantar, não só para lutar por você, mas lutar pelas coisas dele. Você precisa levantar para ir atrás das ovelhas dele. Você não está fazendo nada. E quando você está fazendo, você não está fazendo nem por mim, nem por supervisor nenhum que está aqui, nem pelo pastor Leandro. Você está aqui porque foi Deus que te chamou para estar.
E você acha que é suficiente você vir aqui e ouvir a palavra e não fazer nada. Não é. Não é. Precisamos nos levantar, precisamos ir atrás daqueles que estão perdidos, sim. E é para isso que o jejum vai nos levar. O jejum vai nos direcionar. Entraremos agora numa campanha nova. Como você acha que Deus vai colocar na sua frente aquele que Ele escolheu para ser a sua casa de paz? Como? Ele só vai colocar na sua frente quando você se ajoelhar e orar e jejuar e pedir a Ele que coloque na sua frente. Mas você vai dizer assim, mas quem disse para você que eu vou fazer o casa de paz? Querido, Deus está te chamando para você fazer. É Deus quem te chama. É Deus que está falando com você, daqui da mesma maneira que um dia você foi alcançado, que você alcance outro. Não sou eu, não. Não é o pastor. É o Senhor. A gente orou aqui no início, a Marcinha quando orou, ela orou Isaías 61, que nós fomos chamados para libertar os cativos. Mas como nós vamos libertar os cativos se nós não temos o direcionamento do Espírito? Como nós vamos libertar os cativos se nós não conseguimos não estamos nos conectando com o Senhor? Queridos, nós precisamos buscar o Espírito de Deus. Lá em Mateus, no verso 17, 14 a 24, a gente vai ver que existia um menino endemoniado e que os discípulos de Jesus, eles não conseguem libertar o menino. E nessa passagem, Jesus vai dizer assim: existem castas de demônios que só com jejum e oração. Amém? Amém. Vocês acham que o jejum nos dá autoridade? Pode responder, gente. Eu estou perguntando. Pode responder. Vocês acham que o jejum nos dá autoridade? É o jejum que nos dá autoridade? Quem nos dá? Jesus. Você já tem autoridade. Jesus só vai te fortalecer isso daí. Jesus nos dá autoridade. Jejum não nos dá autoridade. Mas o jejum nos torna mais conscientes para usá-lo. Nessa mesma passagem, ele fala assim: ó geração incrédula. Não é isso que ele diz? Ó geração incrédula, vocês não conseguiram libertar o menino? Quando ele fala sobre incredulidade, nós estamos falando sobre fé. Jejum aumenta a nossa fé? Não. Jejum não aumenta a nossa fé, mas torna a nossa fé bem mais fácil de fluir. Quando nós jejuamos, quando nós é como se nós estivéssemos tirando de cima do nosso espírito um entulho, e que esse entulho não permitisse que a gente tivesse uma comunicação mais fácil. Quando você jejua, você tira o entulho. E quando você tira esse entulho, você limpa sua comunicação. Você se torna muito mais receptiva ao que o Espírito quer falar com o seu espírito. Portanto, através do jejum, a sua fé flui. Através do jejum, você percebe
a autoridade que o Senhor te deu. Mas você vai dizer assim para mim, tá bom, o jejum é a sua conexão com Deus, tá legal. Agora, você vai dizer, há jejum que não dá resultado? E eu queria que você abrisse comigo Isaías 58. Isaías 58, no verso 3, fala assim: por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Se nós não fizermos o jejum que agrada ao Senhor, nós não estabelecemos a conexão necessária. Então, esse é um jejum que não vai dar resultado. E qual é o jejum? Então, como que ele dá resultado? Vamos lá no verso 6. O verso 6 ele diz assim: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele te responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Tem glória a Deus? Amém. Glória a Deus. Amém. Esse é o jejum que nos conecta a Deus. Esse é o jejum que agrada ao Senhor. Não é simplesmente ficarmos sem comer. Ficarmos sem comer, sem conexão, é greve de fome. A gente vê na história inúmeros grevistas, né? A gente vê na história pessoas que, para atingirem algum objetivo político, muitas vezes fizeram greve de fome. Não é jejum. Precisamos conectar com o jejum. E aí você vai dizer assim, como é que eu devo então jejuar? Eu vou dizer para você assim, não há regras fixas na Bíblia. Você decide. Quem lembra do programa Você Decide? Alguém viu aqui o programa Você Decide? Ixi. Você decide. Mas a Bíblia fala sobre 3 tipos de jejum. O primeiro jejum, que é o jejum normal, é aquele jejum que não se come, mas se bebe água. A água, ela não é alimento, mas ela é essencial para o funcionamento do nosso corpo. A água nos ajuda durante o jejum a limpar e a manter o corpo. Muitas vezes a gente entra em jejum e a gente nem água toma, né? A gente chega de, não, eu vou fazer jejum de meia-noite a meio-dia. Aí do meio-dia você toma um copo, você vai tomar um copo d'água depois meio-dia. Na verdade, você deve beber muita água durante o jejum. Esse jejum foi o jejum que Jesus fez durante os 40 dias. Lá em Lucas 4:2 a gente vai ver que Jesus, ele comeu e teve fome, mas a Bíblia não diz que ele não bebeu e teve sede. Então Jesus provavelmente durante os 40 dias dele no deserto, ele bebeu água. Nós temos também um jejum parcial, que é o jejum de Daniel. Quando eu fui estudar sobre jejum, esse jejum de Daniel, eu ri muito, né? Porque eu acho que muita gente vai ficar feliz com o que eu vou dizer aqui. Inclusive o meu marido. Toda vez que a gente vai falar que vai assim, vamos fazer jejum de Daniel, todo mundo acha que
é para passar fome. A gente, no jejum de Daniel, você passa fome porque você só vai comer legumes e água. De fato, o jejum, Daniel fala sobre os 21 dias que ele passou em jejum, e nesse período ele diz o seguinte: naquela ocasião eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. Ou seja, os 21 dias que Daniel ficou de jejum, Daniel disse que ele não comeu carne, nem tomou vinho, nem nada que ele achasse saboroso. Aí você vai, o que é saboroso? Você decide. Às vezes o que é saboroso para você não é saboroso para mim. Se você adora uma dobradinha, eu lamento, você vai ficar... Para mim não quer dizer nada, porque eu acho detesto dobradinha. Então dobradinha para mim jamais será prato saboroso. Mas lá em Daniel 1, quando Daniel é levado para a Babilônia, Daniel é colocado no palácio do rei, e ali ele é exposto a uma série de comidas, que foram comidas consagradas e comidas que o povo de Israel não comia, não podia comer. E ele pede para que ele fosse alimentado com água e legumes naquele momento. E aí o que acontece? Ele fica saudável e ele passa aquele período que ele passa no palácio do rei sendo instruído. Daniel fica à base de água e de legumes. O que as pessoas fazem com relação ao jejum de Daniel? As pessoas fazem como é que ele falou aqui? Fazem uma inferência. O que é inferência? Uma dedução feita com base nas informações. Então faz-se uma dedução de que ele fica à base de água e de legumes. Mas não necessariamente a Bíblia diz que ele ficou 21 dias à base de água e legumes. A Bíblia diz que ele ficou sem carne, sem vinho e sem pratos saborosos. Esse é o que a gente chama de jejum parcial, o jejum de Daniel. E existe o jejum que a gente chama de jejum total. Jejum total é aquele jejum que é sem comida e sem água. Na Bíblia, nós vamos ver 2 situações em que foi feito esse jejum total. A gente vai ver Esther, quando Mordecai manda a mensagem dizendo que o povo ia ser morto, e aí você vai ver Esther jejuar, mandar dizer a ele que ela ficaria 3 dias com as suas servas, 3 dias sem comer e sem beber, e que o povo fizesse a mesma coisa. E você vai ver em Paulo, no livro de Atos 9, quando Paulo se converte. Quando Paulo se converte, ele perde a visão, e ele fica 3 dias sem comer e sem beber, até que Ananias vai lá para restaurar a visão de Paulo. São as 2 situações que a gente vê na Bíblia falando. Outras 2 pessoas que passaram 40 dias efetivamente sem comer e sem beber, a gente vai falar de Moisés. Quando Moisés subiu ao monte para escrever os 10 mandamentos, ele estava realmente, completamente imerso na glória do Senhor. A Bíblia diz que ele fica 40 dias sem comer e sem beber. E o outro é Elias, que também a gente vai ver lá em 1 Reis 19:8, falando que Elias recebe do anjo um alimento e que ele anda 40 dias pelo deserto, e nesses 40 dias a Bíblia não fala, mas supõe-se que ele não comeu nem bebeu nesses 40 dias que ele passou. Então, o padrão para o jejum total, normalmente na Bíblia, é de 3 dias. O jejum total é um jejum extremamente mais difícil, porque eu falei aqui a respeito do jejum normal, né? Que você bebe água, então as suas toxinas são tiradas com a água, enfim. No jejum total, não. Mas, Ellen, como é que eu vou jejuar? Eu vou jejuar quanto tempo? Você decide também.
Porque também a Bíblia vai falar sobre jejum de um dia, a Bíblia vai falar jejum de 3 dias, a Bíblia vai falar jejum de 40 dias, a Bíblia vai falar jejum de 21 dias. Você decide. O que nós não podemos fazer é o que a gente chama de voto de tolo. Eu vou chegar e dizer para o Senhor, vou jejuar 21 dias na água. Não consigo chegar nem no terceiro, nem no segundo. Então, qual é a dica? A dica é dizer, não botar a duração. Você vai dizer ao Senhor, a minha intenção é jejuar X tempo. Mas já eu vou tentar. E você vai até onde o Senhor te mandar fazer o jejum. Então a gente não tem essa duração. Gente, a minha intenção aqui, de fato, é chamar a atenção da igreja para a prática regular do jejum. A minha intenção é mostrar a vocês que a guerra de vocês, ela será vencida sim. A luta de vocês será vencida sim, mas ela só será vencida se você trouxer o Senhor para perto de você. E você só trará o Senhor para perto de você se você se conectar com Ele. E para você se conectar com Ele, você deve jejuar. Mas para que você tenha conexão com Deus, necessário se faz que você tenha uma aliança com Ele primeiro. Eu não vou me conectar com quem eu não sou aliança. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. E eu queria orar por você. Senhor, eu quero pedir, Deus, que o Senhor fale cada vez mais aos nossos corações. Que o Senhor cada vez, Senhor, nos direcione mais para estarmos conectados contigo. Que o Senhor realmente nos dê de forma prática, não só de forma teórica, como devemos fazer para estarmos contigo todos os dias, para termos a sua direção, Senhor, nas nossas causas todos os dias. Espírito Santo de Deus, fala nos nossos corações. Fala, Senhor, da maneira que nós possamos entender o direcionamento que o Senhor quer. Se o Senhor quer que nós façamos algum jejum, Senhor, toca no nosso coração. Fala, Espírito de Deus, fala conosco nessa noite. Senhor, muitas são as batalhas que os meus irmãos travam todos os dias. Todos os dias, Deus, nós levantamos e travamos lutas. Travamos lutas internas, travamos lutas no nosso coração, travamos lutas, Deus, na nossa mente, Deus. Mas Espírito de Deus, nós sabemos que só o Senhor nos liberta. Só o Senhor pode nos colocar livres. Espírito de Deus, nós queremos ser um povo livre. Nós queremos ter uma igreja curada. Nós queremos ter uma igreja, Senhor, que seja de fato o seu exército, Deus. O exército do Senhor. Nós queremos ter uma igreja, Senhor, onde as pessoas possam entrar aqui, Senhor, independente daquele que a receber, no momento que orar por essa pessoa vai ser curada da sua mazela física. Nós queremos uma igreja que cura, Senhor, aquelas pessoas no seu fundo do seu coração. Espírito de Deus, Espírito de Deus, fala conosco, direciona esse povo, Senhor. Espírito de Deus, o Senhor vem falando sobre o nosso ministério, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Levanta, Senhor, os teus valentes. Levanta, Espírito de Deus, aqueles que o Senhor escolheu. Em nome de Jesus, Pai. Coloca, Espírito Santo de Deus, aquelas pessoas que o Senhor quer que nós possamos trazer para dentro da sua casa. Coloca, Senhor, aquela pessoa na nossa frente que o Senhor escolheu para que nós possamos levar para ela a paz que transcende todo o entendimento. Senhor, nós queremos ser
tuas mãos, mas nós não conseguimos ser instrumentos sem a sua capacidade, sem o Senhor nos capacitar. Senhor, nós queremos estar conectados a Ti. Queremos estar, Senhor, aliançados ao Senhor. Vem, Senhor, vem Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre essa casa. Vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus, vem sobre cada um de nós. Derrama mesmo, Senhor. Batiza, Senhor, aqui com o fogo do Teu Espírito. Derrama, Senhor, fogo. Derrama, Senhor, Espírito Santo, os dons espirituais sobre a sua casa. Esse é o seu corpo, Deus. Ah, Espírito Santo, vem, vem, vem. Vem sobre cada um de nós. Vem sobre cada um de nós, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, aquele que eu quero dizer a você, como eu falei antes, se você nunca fez uma aliança com o Senhor, faça essa oração comigo. Diga a Ele: Jesus, eu recebo para estar aliançado contigo. Eu quero estar aliançado contigo. Jesus, perdoa os meus pecados. Ah, Senhor, eu quero poder ouvir a sua voz, Jesus. Eu quero te dizer, Senhor, que eu o reconheço como meu Senhor e o meu Salvador. Eu reconheço que só através de Ti eu chego ao Pai. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Espírito Santo. Habita no meu coração. Habita dentro de mim. E faça esse mover. Faça esse mover, Senhor.